crianças! A paz do Senhor Jesus! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um culto. Hoje, nós iremos dar início a uma sequência de historinhas bem legais. Nós iremos aprender um pouco sobre missões e sobre missionários. Vocês sabem quem são esses missionários ou o que é missionário? Na verdade, são as pessoas que dedicam a sua vida para proclamar as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo, aquelas pessoas que ainda não o conhecem. Mas antes de contar essa historinha para vocês, vamos falar com Deus? Papai do céu, nós te agradecemos pela nossa vida, te agradecemos pela nossa família, te agradecemos pela nossa saúde e te pedimos que o Senhor nos ajude a aprender um pouco mais sobre missões e sobre missionários e que assim nós possamos aprender com os seus exemplos, os exemplos de cada um deles que nós iremos aprender aqui. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém! Mas calma aí! Antes de contar a nossa historinha, nós iremos louvar a Deus. Então se prepara aí! Posso
que nós iremos aprender aqui nessa sequência de historinhas se chama Charles Estude. Você consegue se imaginar estudando em um dos colégios mais famosos da Inglaterra? O Colégio Eton era o melhor colégio daquela região, onde apenas os filhos de pais bem ricos poderiam estudar. Ainda hoje, ele é conhecido como o melhor colégio daquela região. Afinal, foi o lugar onde pessoas importantes naquela região estudavam, como por exemplo, os filhos do príncipe William e da princesa Diana. A maior honra de quem estudava naquele colégio era ser escolhido para o time de cricket. Você sabe o que é cricket? Eu não sabia, então eu fui pesquisar para trazer para vocês. Cricket é um esporte que funciona na espécie de um beisebol, em que o jogador ele precisa bater com um bastão em uma bola e essa bola precisa ir em um alcance bem longe do campo adversário. Um esporte bem comum, né, pra gente aqui do Brasil. No ano de 1877, aquele colégio registrou um fato histórico em toda a sua trajetória. 3 irmãos, esses aqui, jogando ao mesmo tempo no time de cricket daquele colégio. No mesmo ano em que aqueles 3 meninos estudavam no colégio, o pai deles foi convidado para ouvir uma pregação de um pregador que vinha lá dos Estados Unidos, que dizia o seguinte: você tem colocado outras coisas no lugar de Deus e quer dirigir a sua vida do seu próprio jeito. E isso é pecado. Deus é santo e tem que castigar o pecado, mas Deus ama você. Um dia, Jesus Cristo, o Filho de Deus, tomou sobre si, na cruz, o castigo pelo nosso pecado. Ele morreu por nós e ressuscitou. Se você se arrepende de seus pecados, só precisa pedir a Cristo para salvá-lo, crendo que Ele fará isso. Você quer pedir a Deus hoje que perdoe os seus pecados e que seja o seu Salvador? O Sr. Study, pai dos meninos, reconhecia aquela mensagem como verdadeira e por isso ele resolveu voltar mais vezes àquele lugar para ouvir aquela pregação. Durante uma das reuniões, o Sr. Study, ele estava pedindo a Deus que o salvasse do seu pecado e que estivesse no controle da sua vida. Logo em seguida, ele começou a falar dele para várias outras pessoas e também para os seus filhos, mas os seus filhos não demonstraram muito interesse, sabe? Eles não acreditavam que Jesus Cristo poderia atuar na sua vida, controlar a sua vida. O pai dos meninos envolveu-se bastante com a igreja e todo final de semana iriam pessoas, alguns pregadores, se hospedar na sua casa. Como o colégio ele era interno, os meninos voltavam nas férias de verão. E em uma dessas férias que eles retornavam, estava lá hospedado um pregador. Então, eles resolveram pregar uma peça com eles, fazer uma brincadeira. Porém, o pregador ele não ficou aborrecido com os meninos. E naquela mesma noite, ele procurou esses mesmos meninos para falar sobre Jesus Cristo. E foi aí, quando Charles estava saindo para jogar o cricket, que o pregador abordou ele e então lhe perguntou: você é crente? Charles então respondeu: eu não sou o que se pode chamar de crente. Eu acredito em Jesus Cristo desde que eu era criancinha. De fato, eu acredito na igreja também. E o pregador então continuou. A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você acredita que Jesus Cristo morreu por você? Perguntou o pregador para Charles. Então ele disse: sim. Você acredita na outra metade do versículo que diz que aqueles que creem em Cristo Jesus têm a vida eterna? Charles respondeu: não, isso eu não acredito. E o pregador então prosseguiu: um dos dois, ou Deus ou você, não está falando a verdade. Você acha que Deus é mentiroso? Não, disse Charles. Será que crer em uma metade do versículo e não crer na outra metade está correto? Não.
respondeu Charles novamente. Você sempre faz o que é certo? Perguntou o pregador para Charles. Penso que nem sempre, falou Charles, percebendo que não havia uma saída naquela conversa. O pregador, então, resolveu concluir as suas palavras, e ele disse: a vida eterna é um presente. Você só precisa acreditar em Jesus. Quando alguém dá a você um presente de Natal, o que você faz? Você diz obrigado? Ou você dirá obrigado a Deus pelo presente da salvação em Jesus? Você não daria esse obrigado também? Imediatamente, Charles ajoelhou-se e então resolveu agradecer a Deus. Ele pediu ao Senhor que perdoasse os seus pecados e que o salvasse. Nesse momento, a alegria e a paz encheram o seu coração e ele entendeu que agora ele tinha uma nova vida, uma vida eterna junto com Deus. Poucos dias depois, os irmãos fizeram uma descoberta. Aquele homem, aquele pregador que conversou com Charles, ele também tinha conversado com os seus dois irmãos, só que de forma separada. E eles descobriram que os três tinham orado e tinham aceitado Jesus como o seu Salvador. Eles tinham sido salvos. Certamente, aquele dia foi o dia mais importante da vida daqueles irmãos. Então, como a gente viu, Charles gostava muito daquele esporte e ele treinava bastante. Depois que os seus dois irmãos eles saíram da escola, ele se tornou o capitão do time. E então, tempo depois, quando ele se transferiu daquela escola para outra escola, ele também foi escolhido para o time de cricket daquele lugar e logo ele se destacou. Em 1882, ele era conhecido como o rei do cricket. E no ano seguinte, ele se tornou membro da seleção inglesa de cricket. Você acredita? Por ter praticado esse esporte, Charles aprendeu muito sobre coragem, sobre paciência e sobre trabalho em equipe. No entanto, mesmo ele crendo em Jesus, ele deixou que aquele esporte dominasse a sua vida. Ele gastava muito tempo com treinos, com jogos, mas não tinha tempo para Deus. Durante 6 anos, ele sabia do Evangelho, conhecia do Evangelho, mas não falava para ninguém. Ele não tinha essa coragem de compartilhar essas boas novas com outras pessoas. Então, em um certo tempo, quando Charles estava bem pertinho de terminar os seus estudos, Deus permitiu que o irmão dele, George, adoecesse. E foi aí que Deus queria mostrar para ele que o mais importante na vida era deixar que a vontade de Deus fosse feita. E então, George quase morreu, mas a confiança dele em Deus era maior. E então, Charles entendeu que quando alguém pensa que logo vai morrer, o mais importante é pensar que viveu aquela vida deixando Jesus reinar sobre ela. E então ele disse: não importa se eu sou famoso, rico ou popular, como jogador de cricket. Conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador é muito melhor. E então, George ele finalmente se recuperou. E Charles resolveu ouvir um pregador. E enquanto esse pregador ele falava, Charles então pensava: eu não tenho vivido como eu deveria. O cricket tem sido muito mais importante que Deus na minha vida. Charles, então, ele pediu a Deus para que ele lhe perdoasse, para que ele tomasse controle sobre a sua vida. E em seguida, ele começou a falar de Jesus para várias pessoas ao seu redor, inclusive para os seus amigos. Logo, ele viu que o primeiro amigo dele achegou-se a Cristo. E então ele disse: a satisfação que tive vendo o meu amigo salvo foi muito maior do que qualquer alegria que já tive jogando cricket. Charles, ele ainda jogava bola, mas ele agora entendeu que, acima de tudo, ele deveria falar e compartilhar das boas novas com as pessoas. Com o passar do tempo, ele ainda aprendeu uma outra grande lição, que ele não poderia servir a Deus pelas suas próprias forças ou por forças e habilidades de pessoas que estavam ao seu redor. Ele achava que ele tinha conseguido fama, sucesso, tudo pelo seu próprio mérito e que nada tinha vindo do Senhor.
Mas então ele compreendeu que tudo aquilo tinha vindo de Deus e que então ele entendeu uma grande verdade bíblica, que é o que nós iremos ler agora. 1 Coríntios 6, do 19 ao 20. Pega aí sua Bíblia para acompanhar junto com a gente. Achou? Vamos lá! Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e que lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Em seu quarto mais tarde, Charles então ele se ajoelhou e resolveu entregar todas as áreas da sua vida ao Senhor, usando as palavras de um hino como a sua oração, que dizia o seguinte: a ti seja consagrado a minha vida, ó meu Senhor. Meus momentos e os meus dias, eles sejam só para o teu louvor. Naquela noite então, Charles percebeu que ele precisava confiar no Senhor e ele então decidiu viver a sua vida confiando plenamente no Senhor e dependendo somente dele. Sabia que o Senhor ele era completamente poderoso para guardar a sua vida e então ele acreditou que Deus iria cumprir tudo aquilo que fosse da sua vontade, da vontade de Deus, se ele simplesmente entregasse tudo que ele tivesse ao Senhor. E então ele sentiu uma grande alegria e uma paz consoladora no seu coração, à medida que ele caminhava em direção daquele alvo, de aprender, de conhecer e de deixar ele no controle de tudo, de deixar Jesus no controle de tudo. E então, o que é que você pensa que Deus irá fazer nos próximos passos da vida de Charles? Essa pergunta vai ficar aí, porque essa é a história da nossa próxima historinha, do nosso próximo culto de domingo. Então não perde, domingo que vem, aqui nesse mesmo canal. Mas antes de encerrar, vamos orar? Papai do céu, nós te agradecemos por essa historinha, por podermos conhecer um pouco mais da vida de Charles e de tê-lo como referência para entregarmos a nossa vida inteiramente a Ti, confiando que a Tua vontade é a melhor em nossas vidas e que Tu fazes tudo conforme a Tua vontade, conforme o Teu tempo. Então que assim nós possamos crer e possamos compartilhar esse evangelho que chegou até nós para os nossos amiguinhos, para a nossa família e para todos aqueles que estão à nossa volta. É assim que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém! Até o próximo culto! Ser criança é